Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo mais essa noite. Eu espero que seja um dia especial na tua vida, na vida da tua família. Então, antes de mais nada, vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Aqui do ladinho na tela está o QR Code. Vai tampar o ovo aqui, né? Vou colocar o ovinho para cá. Pronto, agora o QR Code vai aparecer para você aí. Na descrição do vídeo, o Pix para você fazer a tua contribuição e ajudar a gente a cumprir o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje é Páscoa. Sabe o significado da Páscoa? Ah, eu sei. Por que tem esse chocolate aí? Chocolate eu ganhei. Mas isso é da festa pagã. Veja bem. Nós não estamos adorando a outros deuses aqui. Virou uma tradição. Virou um costume. Podia ser um ovo, podia ser um bombom. Mas hoje nós vamos falar o significado da Páscoa. Ou o tema, né, na verdade, hoje, vou colocar o nome hebraico, que é Peça. Sabe o significado? Então a palavra hoje está lá em Êxodo capítulo 12, do 1 ao 14. Nós cristãos celebramos a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa é a ressurreição de Cristo. O que é a Páscoa? Alguns pregadores vão dizer que a Páscoa foi quando o povo hebreu saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Hoje mesmo eu vi pastores falando isso. Dizendo, olha, Páscoa é quando as pessoas atravessaram o mar. Não é não, filho. Vou mostrar para você na palavra. Êxodo capítulo 12. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês. Apóstolo, por que você sobe do dia 10 ao dia 14 todo mês para orar só pelos ofertantes? Você tirou isso da sua cabeça? Você olhou para a lua e viu que era esse dia? Não, filho, está aqui, ó. No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. Aí, ó, do dia 10 ao dia 14. Do dia 10 você colhe, pega o cordeiro e guarda ele até o dia 14. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, porque à tarde é na viração do dia, a hora que Deus visitava o povo. E tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo com pães matzah, quer dizer pães asmos, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai pronto para partir. Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas, é peça de Yahvé, é Páscoa do Senhor. Está aqui, ó. Não é quando o povo atravessou o mar.
É quando sacrificou o cordeiro. Por quê? Porque naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Então, peça significa passagem. Passagem do quê? Do povo hebreu para a terra prometida? Não. Do povo que atravessou o mar? Não. Passagem do anjo da morte no meio do Egito. Páscoa significa isso. O anjo da morte passou. Só não entrou nas casas que tinha sangue. Então você vê algum pastor falando assim, ó, Páscoa foi quando o povo atravessou o mar. Fala, não, tá errado, filho, não é isso não. Está aqui na Bíblia, Páscoa do Senhor. É quando você sacrifica o cordeiro e o anjo da morte ia passar. É passagem. Então, ainda hoje, nós acreditamos no sacrifício do cordeiro. Mas o cordeiro já não foi morto? Jesus não é o cordeiro? Vamos chegar lá. Todas as vezes que o povo precisava se apresentar a Deus uma vez por ano, sacrificava-se um cordeiro. Hoje a gente não sacrifica mais pela remissão dos pecados, porque Jesus fez isso por nós. Mas nós sacrificamos por amor, por gratidão. Apóstolo, como que eu faço para sacrificar um cordeiro hoje? Tem como eu sacrificar um cordeiro? Sim. O certo é você sacrificar um cordeiro por ano. Um cordeiro por ano você tem que sacrificar. Você não é obrigado a isso. Como que eu faço para sacrificar um cordeiro por ano, apóstolo? Eu trago um cabrito na igreja? Não, filho. Ninguém vai aspergir um sangue. Hoje um cordeiro em Israel tem um valor de mais ou menos uns $500. Então, se você for hoje ofertar um cordeiro, é o valor de R$2.000. Nossa, R$2.000 é muito dinheiro, não é não? Agora, a gente tem costume de falar que a oferta do cordeiro é a oferta básica em Israel. Posso te dizer o que é a oferta básica em Israel? Existem 3 tipos de oferta. Eu nem ia falar sobre isso, mas Deus está pedindo para eu falar. Cordeiro, corbã e boi. Quanto que é um cordeiro? Cordeiro é R$2.000. Corbã é acima de R$2.000. E boi são 12 cordeiros. Para eu estar aqui hoje e fundamentado esse altar, eu sacrifiquei 2 bois. Eu sacrifiquei 2 bois e um corbã. Por quê? Porque a palavra não diz, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Aí você vê as pessoas tirando foto com um pregador famoso, fala, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Porque o respeito na concepção dela é tratar bem, dar um jantar. Sabe como é que você atrai a unção daquela pessoa? Sacrificando da mesma forma que ela sacrifica. Aí você atrai a unção. Porque você está honrando na mesma medida que você acredita naquilo que ela carrega. Entende isso? Então a oferta básica para Deus em Israel é boi. Tanto é verdade que você foi estudar a história de Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, fugindo dos medianitas, escondido. O anjo aparece para ele e fala, o Senhor é contigo. Aí Gideão vai lá, opa, Deus é comigo? Pera aí. Vai lá, pega um cabrito e vai sacrificar. Quando ele sacrifica, aí Deus fala com ele. Só que quando Deus fala com ele, fala, Gideão, obrigado pelo cabrito, mas o que eu quero é um boi. Aí Deus começa a falar e traçar toda a vitória. Por quê?
Porque Deus enviou 10 pragas no Egito. Quando que o faraó libertou o povo? Só quando sacrificou o cordeiro. Agora, ele enviou rã, piolho, sangue no Nilo, o que mais? Doenças, não foi isso? 10 pragas. As 9 pragas foi Deus que enviou. Na 10ª praga, o povo hebreu sacrificou. E quando que o faraó libertou? Quando Deus enviou a praga? Não, quando o povo sacrificou para Deus. Então dependia sempre do povo, nunca de Deus. O problema é que o tempo todo o povo estava na escravidão, dependendo que Deus fizesse algo, enquanto Deus estava esperando no céu que o povo fizesse algo. Às vezes a gente espera ser livre quando Deus fizer algo para nós, quando na verdade a gente precisa tomar uma decisão para isso. E sem dúvida nenhuma, as ofertas são quebra na nossa vida de julgos. Às vezes muitas pessoas ofertam esperando receber algo em troca. Eu ofertei, nada aconteceu. Sabe quantas vezes eu ofertei e nada aconteceu? Só que é uma ilusão na tua cabeça de que nada acontece. Porque é um plantio, oferta é plantio. Você vai plantar há 1 ano atrás, 2 anos, 10 anos. Às vezes não vai nascer, mas daqui 10, 20 anos nasce. E quando você estiver passando por algo, como já aconteceu comigo várias vezes, Deus vai falar para você: sabe por que eu estou te libertando disso? Porque lá atrás você ofertou. Se tem uma coisa que Deus não esquece, é da tua oferta. Se você quer mudar decreto, não é oração, é oferta. Porque o que clama lá em cima não é voz, é sangue. O que clama lá em cima é sangue. Jesus não chegou lá em cima depois que morreu e falou: Pai, cumpri. Sabe como é que ele chegou lá em cima? Mostrando o sangue. Está consumado. Então Deus deu uma direção para Moisés, Arão e toda a congregação, dizendo: do dia 10 ao dia 14 vocês devem escolher um cordeiro. Por que eu estou falando isso hoje? Porque tem pessoas perguntando para mim assim: apóstolo, quando que vai ser o Yom Kippur esse ano? O Yom Kippur vai ser dia 11 e 12 de outubro, se eu não me engano. Porque eu quero sacrificar um cordeiro. Você precisa sacrificar o cordeiro até essa data. Sempre você tem que sacrificar até o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Yom Kippur é quando Deus abre o livro da vida e decide no outro ano quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ficar pobre, quem vai ficar rico. É um dia que você tem que fazer 24 horas de jejum total. Você não come, você não bebe, nada. Não toma banho, não escova o dente, trabalha, não faz nada. É um dia que você fica total consagração. Então você deve sacrificar um cordeiro até Yom Kippur. Tem pessoas dizendo assim: olha, eu queria entregar o cordeiro, como é que faz? O senhor pode vir aqui receber? Filho, eu não vou receber, sabe por quê? Porque o interesse em entregar é seu. Você tem que vir aqui entregar. Porque você deseja essa unção que tem aqui, então você tem que trazer para cá. Não é o profeta que tem que ir na sua casa, é você que tem que ir na casa dele, quando você quer entregar algo. Assim foi Naamã quando foi na casa de Eliseu. Você tem que ir atrás da unção. Você tem que perseguir a unção. Então Deus deu uma direção. E olha, isso foi há mais ou menos 3.500 anos atrás. Dizendo: sacrifica um cordeiro, do dia 10 ao dia 14. E vocês vão pegar um sangue desse cordeiro e vão passar no umbral da porta. Sabe, na batente ali? Porque a hora que o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue, ele não entra. Ele não vai ver o seu clamor. Ele não vai ver o seu jejum. Ele não vai ver a sua campanha na igreja. Ele não vai ver quantos dias se congrega. Ele não vai ver o quanto que você trabalha na obra. Ele vai ver se tem sangue. O mundo espiritual entende uma linguagem: sangue. Por quê? Porque o homem vivia em harmonia com Deus. A terra nunca foi feita para receber sangue. Só que quando o homem pecou, só tem um jeito de curar a terra: sacrifício. Entende o que eu estou dizendo? Então precisa ter sangue. Sem sangue, não tem resposta de Deus. E aí, quando você sacrificar e comer,
esteja pronto. Fala, esteja pronto. Esteja pronto para partir. Então hoje é Páscoa. E Deus está dando uma mensagem para mim e para você dizendo, esteja pronto para partir. Porque eu estou trocando os teus calçados. Estou trocando os teus cintos. Estou colocando autoridade na tua mão. O cinto da verdade, o calçado do evangelho e a autoridade na mão. Então Deus está falando que hoje está nos vestindo para que a partir de hoje, independente do que aconteceu até hoje aqui, a partir de hoje, daqui para frente, você vai comer o cordeiro, você vai se vestir e você vai estar pronto para partir. Por quê? Você vai ver o porquê. Ele está dizendo, eu vou passar com o anjo da morte. E olha, até alguns egípcios entraram dentro da casa dos hebreus para não morrerem. Alguns egípcios foram com os hebreus. Ou seja, então não era salvo quem era hebreu ou quem era egípcio. Era quem tinha sangue. É quem carrega sangue. Por isso você pode cair, você pode falhar, você pode pecar, mas se você continuar e perseverar, uma hora Deus vai te dar a vitória de tudo aquilo que você teve dificuldade para enfrentar até hoje. E quando você entra debaixo da dispensação e do favor de Deus, nem a morte pode te tocar. Sabia que enquanto você está lendo a palavra, a morte não pode te visitar? Nossa, então não vou desgrudar dele. Tá com medo, né? É por isso que eu ando com a Bíblia debaixo do braço, apóstolo. Não adianta não, filho. Aqui, ó. Não é isso. Mas se você estiver continuamente meditando, se você estiver lendo a palavra aqui, ó, e a morte vier te buscar, ela tem que esperar você terminar de ler para te levar. Vieram 2 vezes buscar Moisés. A Bíblia diz isso, o anjo da morte. Desceu, subiu, falou para Deus, ó, dá não. Ele está lendo a palavra. Por 2 vezes tentaram, a morte veio buscar Moisés e não conseguiu. Então o cordeiro foi morto. Qual o cordeiro que eu preciso então? Que cordeiro é esse? Olha o que a palavra diz lá em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, João quem? O Batista, não o João apóstolo, João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa! Depois de tantos anos, agora um profeta identifica alguém que de fato é o Cordeiro. E não é mais um cordeiro que precisa ser sacrificado todos os anos. É um cordeiro que a partir daquele momento ia curar e salvar a todos em um só sacrifício. Então por que eu sacrifico todo ano? Se isso já foi feito, por gratidão. Dizendo, Senhor, obrigado. Porque atrás de cada mandamento tem um segredo guardado. Ainda que eu não seja judeu. Porque a Páscoa, ela não foi instituída pelos cristãos. A Páscoa foi instituída pelos judeus. A nossa base é judaica. Ah, então é um ministério de judeu? Não. Uma vez uma pessoa veio aqui e falou assim, por que tem esse talite aí? Você é judeu? Eu falei, não. Ah, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. Então você pega todo o Antigo Testamento que é de bênção, você também exclui. Só fica com o Novo. Mas Jesus disse que ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir com a graça. Ele viveu na lei. Ele cumpriu a lei. Mas eu não sou judeu, eu não preciso cumprir a lei. Porque se eu quiser cumprir a lei e falhar em uma lei, eu vou errar em todas. Mas eu posso cumprir os mandamentos. Porque atrás de cada mandamento tem uma bênção guardada, escondida. Ainda mais eu não sendo judeu.
Então João, agora ele vai identificar que tem um cordeiro, que é Jesus. Opa, então peraí, agora nós estamos diante de alguém que vai se sacrificar por nós de uma vez por todas. E basta a gente se arrepender, a gente pedir perdão, e a gente querer mudar hoje, que Deus muda tudo. Sim. Por que, apóstolo? Em Isaías 53, do 5 ao 7, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E mediante as suas feridas, nós somos curados. Então hoje eu estou pregando primeiro para mim, toda a palavra primeiro é para mim. Hoje Deus está falando para mim. Esquece tudo que aconteceu daqui para trás. Põe a sandália nos pés, o cinto na mão, o cajado, sacrifica o cordeiro e bora seguir para nunca mais olhar para trás. Porque Deus hoje quer nos levar para o novo. Você está entendendo? Para o novo. Em verdade, todos nós estávamos como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pensa assim, quando Satanás caiu na terra, antes do Gênesis começar, antes de você ler Gênesis capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia, não foi a primeira vez que a terra estava sem forma e vazia, a terra já tinha sido criada, mas quando Satanás cai na terra e explode a terra, começa Gênesis capítulo 1, então a terra estava sem forma e vazia. Agora o que dá mais trabalho, construir ou destruir? O que dá mais trabalho? Construir dá mais trabalho. Pega essa caneca e taca no chão, quebra facinho, e para construir de novo. Aí o que a gente faz? A gente constrói de novo? Não, a gente vai lá e compra outra, não é isso? Não é isso que a gente faz? A gente descarta, não serve mais para mim, falhou comigo, errou comigo, pisou na bola comigo, vou descartar. Sabe o que Jesus faz? Ele pega o caco, põe em cima da mesa, e vai passando o colo e vai colando. Aí quem está de fora fala assim, isso aí vai dar certo não, vai ficar cheio de remendo. Ele nem responde. Enquanto está todo mundo acusando, julgando e falando de tudo aquilo de errado que você fez, ele está na terra, mexendo. E ele olha para você e te pergunta, onde estão os teus acusadores? E eu também não te condeno. Só que quando ele refaz, fica melhor do que a primeira vez. Quando ele refaz, quando ele toca, ele cura aquilo que você não conseguia curar, ele toca onde você não conseguia chegar, ele chega onde você não podia alcançar. E ele refaz como ninguém. Por isso João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma vez que nós aprendemos a ser como ele, a gente olha para as pessoas e ainda que elas falharam conosco, a gente quer reconstruir também. A gente tenta, ainda que você cola meio que errado. Sabe aquele negócio de criança colando a tarefa de escola? Aquele negócio de criança pintando a tarefa de escola que pinta fora do desenho? Até ela entender que ela precisa pintar dentro? Quando a gente começa a caminhar e entender com Deus, às vezes leva tempo até que todas as tuas feridas sejam curadas. Mas à medida que ele vai colando, você vai aprendendo a colar com ele. E vai falando, tudo bem, eu errei com você, você errou comigo, então bora começar de novo. E vamos construir agora algo sólido para Deus, porque Ele está nos guiando para isso. Então quando Satanás ele cai na terra, ele destrói tudo. Agora precisa de uma dose, de um poder ainda mais avassalador para construir tudo de novo. E todo esse pecado e tudo, imagina quantas milhões de pessoas existem no mundo, cada pessoa pecou, isso subiu a Deus, e Deus vai derramar a ira dele, e uma ira muito maior que vai destruir, não é destruir só o mundo, a terra, é destruir o universo, as galáxias, ia destruir os mundos. Como assim, apóstolo? Tem mais de um mundo? Um dia nós chega lá. A ira de Deus
ia destruir o universo. Aí imagina que essa bola de energia, de poder, está vindo sobre a terra. 1000 vezes mais poderosa do que Satanás quando caiu. Quem que ia sobreviver? O que ia sobrar? Quem poderia suportar quem? Se quando Satanás caiu, a terra não aguentou. Deus agora está mandando a sua ira, que é 1000 vezes maior do que a destruição do diabo. Quem vai aguentar? Sabe quem que estava aqui embaixo para receber tudo isso? Eu e você. Aí alguém olhou para nós assim, ó, e abriu o braço. E agora tomou aqui, ó, nas costas. E aí você olha para o olhar dele, e a palavra vai dizer, um pouquinho antes aqui, no verso 14 do capítulo 52, assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem que nem parecia um ser humano. Não tinha como suportar. Mas eu posso dizer, nenhum homem poderia suportar a ira de Deus, só o próprio Deus poderia suportar a sua própria ira. Então ele se fez homem em filho e suportou a ira do seu próprio pai. No verso 7, ele foi maltratado, humilhado, torturado, e contudo não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Um cordeiro sacrificado, verdadeiramente. Por isso que mais importante do que eu sacrificar um cordeiro é a intenção que está por trás desse cordeiro. Após eu sacrificar um cordeiro, levar a minha oferta aí, nossa, fiz a minha parte. Fez não. Porque Deus vai olhar sempre para a intenção. Então é mais importante a intenção no meu coração do que a oferta? Não é que é mais importante, é que é a base. Então não importa o valor, o que importa é o coração. Não, importa o valor. Mas se eu der o valor e não tiver a intenção, não adianta, também não. Então peraí, você está falando que importa a intenção e o valor? Sim. Por quê? Porque se eu sou um agricultor e eu quero que nasça uma plantação inteira de batata, se eu plantar uma vai nascer 100? Não tem como, eu preciso plantar 100 sementes para nascer 100 batata. Então a quantidade importa. Só que a quantidade sem a intenção correta está errado. E a intenção correta sem a quantidade correta também está errado. Meu coração está verdadeiramente que nasça muito, mas eu não planto muito. É a lei da semeadura. Se plantar pouco, nasce pouco. Se plantar muito, nasce muito. Ah, mas a viúva, quando sacrificou para Jesus, só deu 2 moedinhas. Foi a que mais sacrificou. Quantas vezes ouvi isso na igreja? Viu? O que importa é o coração. Não, filho, ela não sacrificou 2 moedas. Ela sacrificou tudo que ela tinha. Ou ela comia com as 2 moedas, ou ela dava. Ela deu. É o que eu já ensinei para muitos aqui. Você que é o dono da terra, o agricultor. Você olha na sua despensa. Você chegou de viagem depois de muito tempo. Apóstolo, por que eu tenho que dar o dízimo, a primícia e a oferta? Depois de muito tempo você chegou na sua casa. Você abriu o armário. Tem uma batata lá. E você olha na terra. A chuva veio, destruiu tudo. Aquela chuva forte, sol, destruiu tudo. Você vai agora, voltou para casa. Fica muito longe para você comprar comida. Você tem uma batata. Você come ou você planta? Então eu vou comer, o que sobrar eu dou. Como não sobra, eu não dou nada. Não, Deus não é sobra. Deus é primícia. Eu pego a batata e eu planto. É ser inteligente. Porque vai nascer. E aí eu vou colher daquilo que nasceu. Isso é fé. Só que a fé é inteligente. Então foi isso que Deus fez. Ele se lançou para ser plantado. Ele mesmo disse isso. O Filho do Homem precisa morrer, porque morrendo,
vai dar muitos frutos. Ele fala que o trigo precisa cair na terra. Às vezes, entendi. Romanos capítulo 8. Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Por que ele morreu por nós? Porque fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Era a gente que ia ter que morrer no lugar dele. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então alguém nos amou. Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém nos amou. Com todas as tuas falhas, com todos os seus defeitos, com todas as suas quedas, com todas as suas limitações, com todas as suas... com todos os seus pensamentos, com todas as vezes que você ia cair, todas as vezes que você ia falhar, Ele sabia tudo. Só que Ele não quer que você permaneça assim até o fim. Talvez alguém olhe para você hoje e fale assim, mas você está falho aqui. Sim, só que há 20 anos atrás eu era pior. Agora eu estou menos pior. Não é que eu estou melhor, eu estou menos pior. Há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos eu estava pior. Agora eu estou menos pior. Só que Deus não quer que você permaneça assim. Ele morreu para isso. Porque Ele acredita tanto em nós, em cada um de nós, que Ele já nos deu a vitória. Que somos mais que vencedores. A única coisa que nós precisamos, e é tão difícil, é nos posicionar e tomar posse daquilo que já é nosso por direito. Aleluia. Já tem uma bênção que está guardada, reservada para ti, está aqui, ó. É só você ir e pegar. E ninguém pode parar. Quando Deus fala algo escuta isso. Quando Deus fala algo para você, ninguém nessa terra pode falar não para você. Porque a voz de Deus está acima de tudo, de todos. A voz dele é maior do que tudo. Se Ele coloca algo no teu coração, acredita e vai até o fim nisso. Ainda que todo mundo desacredite, ainda que todo mundo fala que não vai dar certo, ainda que quebre tudo, ainda que rache. E todas as vezes que você tentar, vai acontecer um monte de coisa para que isso não dê certo. Mas você acredita, vai até o final. Você não está vendo aqui o chão da igreja, às vezes você pode ver pela foto. Eu fiquei 1 ano para poder fazer esse chão. E agora eu fiz o chão. Não está pronto ainda. E deu umas rachaduras. E às vezes alguém pode falar assim, mas rachou aqui. Poxa, devia ter feito. Mas é o que eu consegui fazer. E eu vou lutar até que isso fique pronto da forma como eu visualizei. Rachando, trincando, com remendo, errado. Mas não ficou perfeito. Enquanto tem gente falando e criticando, você está fazendo e trabalhando. Por isso não se preocupe com as críticas, não se preocupe com as acusações, com os apontamentos. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Faça aquilo que você acredita, faça até o final. Lute com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai descobrir que os verdadeiros amigos não eram amigos. E que aqueles amigos de verdade, talvez são aquelas pessoas que mais te deu dor de cabeça. Andar com Deus é uma caixinha de surpresa. A gente acha que pode contar com certas pessoas e quando vê, Deus tira essas pessoas e coloca aquelas outras pessoas. Você fala assim, mas essa pessoa não pode ser. Deus fala, mas é essa que eu quero com você. Às vezes é a pessoa que você mais embateu, mais lutou, mais brigou, bravejou, é a pessoa que mais vai te ajudar. A gente não entende como Deus se comporta. Por isso que a gente tem que colocar todas as nossas expectativas nele somente. Só que no processo vai ter rachadura, vai trincar. É natural, faz parte do processo. Você tenta, racha, você tenta, dá errado, você tenta, dá outro problema. Mas você não cansa não? Quando você vai parar? Até dar certo.
Até dar certo. Por quê? Porque tem alguém que pagou um preço muito alto para você falar que vai dar errado. Você está entendendo? Então, todas as vezes que você não se sentir amado, amada, lembra disso. Alguém pagou um preço muito alto. E algo que Deus tem falado para mim, o que pode ser maior do que o meu amor, o meu sacrifício por você, para você não acreditar que é possível? Eu te perdoar, eu te amar. Você entende? Um dia que eu perguntei para Deus, eu falei assim, eu acho que eu não tenho salvação não. Deus falou para mim assim, você acha que o meu sangue não é suficiente, então? O que pode ser maior que o meu sacrifício? O teu pecado? Em 1 Coríntios capítulo 15, do 3 ao 4, porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que eu também recebi. Paulo falando que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E você vai descobrir o porquê que ele é o Cordeiro. Diferente dos outros que foram mortos, sacrificados e aspergidos no altar o sangue e acabou por ali mesmo e sempre tinha que buscar um novo Cordeiro. Agora esse Cordeiro morreu e ressuscitou no terceiro dia. Que dia? No dia que o anjo da morte passou. Não é curioso? No dia que o anjo da morte passou, foi o mesmo dia que esse Cordeiro ressuscitou. O anjo da morte passou pelas casas que tinham sangue e não entrou porque o Cordeiro estava lá dentro. Agora o Cordeiro que estava lá dentro, a pedra rolou e saiu para fora e falou para a morte, aonde está a morte, a tua vitória? A palavra diz que o aguilhão da morte tentou tocá-lo e não conseguiu achar culpa nele. Por que a morte consegue arrancar de nós a nossa alma e nos separar da carne? Por causa do pecado. Ela encontra o pecado, é igual um vírus, encontra o pecado em nós e através dessa porta arranca a nossa alma, a gente morre. Agora todo o pecado estava dentro dele. A morte tentava achar a porta e não encontrava. A morte falou, eu não estou conseguindo entender. Criou uma confusão no mundo espiritual. Porque o pecado é a porta. Ele está cheio do pecado do mundo todo, mas não tem porta. E ele disse para a morte, eu sou a porta. Ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. O pecado estava dentro dele, mas o pecado não estava nele. É a mesma coisa você misturar água com óleo, mistura? Não mistura, fica separado. Ele conseguiu dentro dele separar o que era santo e o que era profano, e não deixou se contaminar por aquilo que eu carregava, mas carregou aquilo por mim e transmitiu e colocou em mim aquilo que ele era. Agora, o cordeiro que estava lá dentro, saiu para fora. Veio para fora. Mostrar para o mundo que ele tem poder de pegar a vida, dar a vida quantas vezes ele quiser. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele é Deus, apóstolo. Não, não é só por isso. Só pode alguém sair da condição de escravo. Só pode alguém libertar alguém de ser escravo. Quem? Quem consegue libertar alguém do jugo da escravidão? O que você precisa ser para libertar um escravo? Se você for um escravo, você liberta outro escravo? Não liberta. O que você precisa ser para libertar um escravo? Isaías capítulo 9, verso 6. Afinal, um menino nos nasceu,
Um filho nos foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. Então a primeira coisa, ele precisa ter o quê? Governo. O primeiro tópico para você se libertar da escravidão é governar. Segundo, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Só um príncipe consegue libertar um escravo. Ele não saiu do túmulo porque ele era o cordeiro. Ele foi sacrificado como cordeiro, mas ele saiu como um príncipe. Por quê? Porque agora, como um príncipe, ele pode libertar todos nós da escravidão. Porque o governo estava sobre ele. Então, enquanto eu ainda sou escravo, enquanto eu ainda estou no Egito, eu como como escravo, eu penso como escravo, eu vivo como escravo. Mas hoje Deus, nessa passagem deste ano, está nos colocando uma vestimenta nova, está nos chamando para fora, porque tem alguém que está nos tirando da condição de escravos para sermos príncipes. Em uma noite eles eram escravos e na outra noite eles eram príncipes. Você está entendendo? Não demorou um ano, demorou um dia. Numa noite eles eram escravos, no outro dia eles eram príncipes. Numa noite eles eram pobres, no outro dia eles eram ricos. Você dormiu pobre, acordou rico. Só que para quem olha de fora, acha que foi assim, ó. Porque foi de um dia para o outro. Só que para quem ficou preso no Egito, foi anos. E ninguém viu enquanto você estava no Egito. E ninguém viu você enquanto você estava sofrendo, pagando o preço, sacrificando, comendo de migalha. Só que Deus está colocando pessoas junto de você, que queiram caminhar em direção à terra prometida. Por isso você precisa se juntar com essas pessoas. Por quê? Porque aqueles que tinham medo de sair, ficaram lá com o faraó. Então essa passagem está nos dando a condição de sermos príncipes. Só que príncipe tem uma característica. Pergunta qual? Governar. Fala, governo. Aonde você está, você precisa governar. Aonde você está, você precisa governar. E quando você tenta governar, muitas pessoas vão aparecer para palpitar nisso. E aqui está uma coisa que eu tenho aprendido. Você não pode deixar alguém palpitar no seu governo, a não ser que você peça. Porque do contrário, você perde a tua identidade de governo. Aonde Deus te colocou, você tem que governar. Porque você começa, mas a palavra diz que por causa de muitos conselheiros o rei ganha. Sim, mas você precisa saber as pessoas que você coloca ao seu redor, para escutar os conselhos. Porque senão, ao invés de te impulsionar, vai te afundar. Então esteja cercado de conselheiros, sim. Conselheiros que acreditem naquilo que você carrega, independente das tuas falhas. Aleluia. Você crê nessa palavra? Então você precisa governar. Por que governar? Porque uma vez que você governa, você ganha território. O governo fala de território. Você conquista, você avança, você não retrocede. Mas por que muitas pessoas têm medo de governar? Porque quando você sai para governar, você não come migalha mais, você vai ter que buscar do teu próprio sustento. Só que posso te entregar o segredo? Quando você governa debaixo da palavra de Deus, você não busca pelo teu sustento, o sustento cai nos teus pés, porque você caminha em direção ao propósito dele, não pela força do seu braço. Só que as pessoas não vão querer atravessar o deserto, não vão querer atravessar o percurso, não vão querer passar pela perseguição. É preferível ficar a vida toda como escravo mesmo, pelo menos eu tenho meu ganha-pão aqui. Não, sair para o deserto, minha vida já está difícil aqui,
Vou ter que enfrentar o deserto, calor, chuva, enfrentar o mar, perseguição do faraó. Quem garante que eu vou sair vivo? Para onde que nós vamos? Uma terra aí, prometida, que mana leite e mel. Mas onde fica? Sei não. Mas vamos andar. E Deus vai nos guiar. O quê? Capaz, mesmo eu vou ficar aqui. Pelo menos aqui eu tenho um pão, um leitinho com Nescau, todo dia de manhã uma tigelinha de cereal com Danone, à tarde 2 ovos fritos, à tarde, mais à tarde um pão puma. Vou ficar aqui. Mas se você ficar aqui você vai morrer assim, mas pelo menos eu vou garantir o meu. Esse é um pensamento de escravo. Príncipe governa. Mas você caiu. Caí, mas eu estou na direção lá, eu vou chegar lá. Mas você tropeçou. Mas eu vou chegar lá. Porque enquanto você olha para a tua necessidade, você perde o propósito. Mas enquanto você busca e olha para o propósito, a necessidade cai no teu pé. Se você trabalha pela necessidade, você perde a nuvem. Mas se você olha para a nuvem, sempre Deus vai suprir a tua necessidade. Não está na Bíblia. Uma vez eu perguntei para Deus, porque a nuvem é assim, a nuvem ficava sobre o povo e o povo ficava aqui. O povo está aqui, ó, e a nuvem ficava aqui. A nuvem fazia isso, o povo tinha que levantar o acampamento, bora, a nuvem está se mexendo, ia todo mundo correndo. A nuvem parava, ele parava. Só que às vezes a nuvem não ficava um dia, a nuvem ficava anos. Eu perguntei, Deus, por que a nuvem ficava tanto tempo? Se era para o povo chegar lá, não era mais fácil, Senhor? E Deus falou para mim assim, para mim é mais importante que você se relacione comigo do que você chegue aonde você quer. Sabe o que Deus sempre quis? Que o povo se relacionasse com Ele e não se preocupasse em entrar na terra prometida ou não. Porque eu posso falar para você, não é a terra prometida que vai fazer de nós sermos melhores. Não é você ter todo o dinheiro do mundo que vai fazer você ser melhor. Não é você ter a casa mais bonita. Esquece o que o mundo fala para você. Com Deus, não importa onde você esteja, se é no deserto, se é na sequidão, a palavra em Provérbios diz que é melhor comer um pão seco com água, estando com Ele na mesa, do que um banquete em tribulação. Talvez você passou por coisas que você só tinha um copo de água e um pão para comer, mas você sabia que Ele estava ali. E essa experiência ninguém tira de você, ninguém rouba de você. E quando você passou por isso, ou você passa por isso, Deus está estabelecendo a tua vida governo. Não pensa como um escravo, mas se eu fosse príncipe eu não estava nessa condição. Existe um tempo para você se tornar o príncipe. Mas o príncipe já precisa ser gerado aqui dentro. O filho já tem que ser gerado aqui dentro. Antes de você se tornar, porque você não se torna do dia para a noite, você precisa gerar isso. Mas eu não sou um príncipe ainda, mas gera em você. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai se tornar. Talvez você não tenha as condições, mas você já carrega a essência. Do que adianta ter as condições e não carregar a essência? Quantos reis caíram tendo um palácio? E quantos homens estavam na prisão e se tornaram reis? Não é verdade? Olha o outro faraó que estava lá, não sabia desvendar um sonho, chamou todos os magos, feiticeiros, bruxos, mas tinha alguém na prisão, José, mas que pensava como um príncipe. Em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Deus, Ele quer que a gente saia da escravidão e viva verdadeiramente essa liberdade. Não a liberdade de eu fazer aquilo que eu quero, mas a liberdade que Deus tem para mim, para me tirar do jugo da escravidão e ser verdadeiramente separado para Ele.
vezes tem gente que me pergunta assim, apóstolo, por que quando você vai falar uma coisa, você não faz, você dá risada, você olha pro nada, você ri? Não é nada não, filho. Eu sou meio doido mesmo. Tá bom? Gálatas 4:7. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, Deus decretou que nós somos filhos. Você é filha. Fala aí, eu sou filho. Fala, você é filho, você é filho. Você é filho. Apóstolo, mas meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, meus pais não me quiseram, não quiseram me conceber, não me desejaram. Eu nunca fui amado, não foi. Ele desejou, ele te desejou. O Criador de tudo te desejou. Você nasceu porque Ele quis, não é porque o seu pai quis, não é porque sua mãe quis, Ele quis. Ponto final. E se Ele quis, você tem um propósito nessa terra. Ele quis. Então você não é obra do acaso, você não é um erro, você não é um acidente. Você é filho, você é filha. Filho e filha. Amada. Senão Ele não te gerava. Deus não entra na guerra para perder. Deus não cria coisas que não têm propósito. Deus não cria o que não tem propósito. Apocalipse 5:12. Eu vou ler o começo do capítulo 5. Guarda aí o 5:12. Nem estava aqui, ó, no script da mensagem. Que é o Espírito Santo falando. Começo do capítulo 5. João, né? Agora João, o amado. Ele no céu vendo. Observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Por quê? Porque esse livro é o decreto do fim das coisas. E ele precisa ser aberto para que tudo se cumpra. E de fato Cristo reine, governe sobre a terra e a gente more com Ele por toda a eternidade. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra para abrir o livro. Agora, como que Deus poderia reinar sobre a terra? Estabelecer os decretos. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João está olhando e nem os anjos estão encontrando. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Enquanto João estava vendo coisas que aconteceram no futuro, no presente e no passado, enquanto o anjo questionava lá em cima, quem pode abrir? Alguém estava morrendo lá embaixo. A gente sempre fica preocupado em quando morrer, em morar na eternidade no céu, não é isso? Ah não, quando eu morrer eu vou para lá. Enquanto a gente está preocupado em viver a eternidade com Deus no céu, Deus está querendo viver a eternidade com nós na terra. Ah, porque eu fui criado para o céu. Não foi, filho, você foi criado para a terra. Senão a gente não estava aqui, a gente estava lá. Mas eu vim de lá, claro que você veio de lá.
É para lá e vou retornar. Sim, mas depois nós vamos descer de novo. Porque céu e terra vão se encontrar. Então eu não tenho que me preparar para viver a eternidade com Deus lá. Eu tenho que preparar a terra aqui para Ele vir descer e morar aqui comigo. Por isso ele descia e caminhava no jardim com o homem. Ah, porque eu vou viver a eternidade com Deus no céu. Não vai não. Você vai viver a eternidade com Deus na terra. Porque a nova Jerusalém vai ser estabelecida, a terra vai subir e o céu vai descer. Então João está chorando porque ninguém, e os anciãos falam assim, olha, tem alguém que é digno, está morrendo ali, ó. E de repente esse alguém chega no céu. Em Apocalipse 5:12, eles proclamavam em alta voz, epa, alguém chegou agora no céu, cheio de sangue. E todo mundo no céu vai gritar, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. E todos os habitantes da terra adoravam, em Apocalipse 13:8, a besta. E chegou um tempo agora que o povo começa a adorar o anticristo, a besta. E todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vírgula, aqui está a chave. Agora vai mais profundo ainda. Porque enquanto eles estão falando quem pode abrir o selo, está falando, olha, tem alguém morrendo ali. Só que alguém que está morrendo ali na cruz não está sendo morto naquele momento. Aqui ó, na vírgula, verso 8, um cordeiro que foi imolado desde a criação do mundo. Lembra que eu falei da oferta? A oferta concretizou ali, mas a intenção de morrer foi antes mesmo de nós existirmos aqui. Você tem ideia que alguém decidiu morrer por nós antes mesmo de nós existirmos aqui na terra? Então às vezes a gente está mendigando amor de quem não acredita em nós, porque nos vê despedaçado. Ele acreditou em nós antes da gente ter forma. Eu vou repetir. Às vezes a gente está mendigando amor de alguém que não quer acreditar em nós porque estamos despedaçados. Alguém decidiu nos amar enquanto ainda nós não tínhamos forma. Você entende isso? Ou seja, você não era nada. E ele já acreditava para que você fosse tudo. Por isso a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem explicação. É um amor que não cabe, que não tem explicação, não tem teologia que pode decifrar isso. Eu escutei algo, eu salvei um vídeo essa semana tão profundo sobre acreditar em Deus. É que não dá para falar aqui hoje. E seria um assunto polêmico, mas eu fiquei impactado. Tentei entrar, eu ouvi milhões de vezes para tentar entrar na mente do cara, para entender o que o cara estava querendo dizer. Mas era o próprio Espírito Santo falando sobre esse tipo de amor. Então é alguém que foi sacrificado e disse para o pai, pode deixar que eu morro. Então quando nós falamos de oferta, falamos de princípio, de dízimo, primícia, oferta, de cordeiro, as pessoas acham que é obrigação, que é dever. Sempre foi adoração. Se você não entende isso, você vai morrer na igreja, você nunca vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque não tem resposta de Deus sem sacrifício no altar. Não existe isso. Não existe sacrifício no altar. E o meu objetivo é não que você viva de experiências dos outros.
Não é que você venha para cá e ouça essa pregação e fala assim, nossa, que tremendo, não. Eu ensino para que você possa viver as tuas próprias experiências. Agora, para encerrar, em Apocalipse 19, 16. E uma vez que ele era então cordeiro, ele saiu como príncipe. Só que quando ele desceu como um escravo. Abdicou da sua glória, abriu mão da sua coroa. E para Deus descer, para o Filho nascer, para Jesus descer do céu, imagina que existem níveis hierárquicos de anjos e céus. À medida que ele foi descendo os níveis, foram tirando a sua glória. Então no céu arrancaram a coroa, ele desceu um pouco mais, tiraram o seu manto, ele desceu um pouco mais, tiraram o cetro, ele desceu um pouco mais, tiraram as pedras, você entendeu? Só que à medida que ele subiu agora, foram coroando de novo ele. E um príncipe, quando ele prova o valor da coroa, ele se torna o quê? Rei. Em Apocalipse 19, 16, ele diz, em seu manto sobre a coxa, ele vai vir agora, e ele traz escrito em seu nome, sabe aquela coxa de Jacó, que o anjo lutou com ele, ele ficou manco? Alguém está escrito na coxa. Jacó, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Por que será que Jesus vai vir com o nome escrito na coxa? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora quando ele vier buscar a sua igreja, ele não vai nos chamar para ser príncipes, mas rei. E como que eu vou me tornar rei se eu não entendo de governo? Então Deus está nos dando autoridade nessa noite, nos capacitando e colocando uma nova roupa em nós, porque Ele está dizendo, eu estou passando e eu estou capacitando vocês para que vocês exerçam governo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer, e eu já escolhi morrer lá atrás por cada um de vocês. Eu decidi morrer e falei isso para o meu Pai, para cada um de vocês, para que vocês pudessem não ser mais escravos e a partir de hoje serem príncipes, porque um dia vocês vão reinar comigo e se tornarão reis como eu. Peça passagem. Passagem. E se nós entendermos o preço do sacrifício, a gente vai parar de ir para a igreja para poder pedir. E a gente vai começar a ir para a igreja para poder ofertar. A gente vai parar de ir para a igreja para ir atrás do meu milagre, da minha bênção, Não. Eu vou atrás para ofertar. E quanto mais eu ofertar o meu coração, mais a minha vida, mais Deus vai me abençoar. Não seja um mendigo, seja um príncipe. Não viva de migalhas. Não vai para a igreja buscar migalhas. Porque você não é um escravo, você é princesa. Você é príncipe, você é filho. E foi para isso que Deus te chamou. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra. Parece que passou assim, ó. Escutei a música começando de novo. Falei, meu Deus, já foi 1 hora. Para mim foi 5 minutos. Quando está gostoso, quando Deus fala, passa assim, né? Rápido. O teu crescimento vai ser rápido também. Porque quando você olhar lá para trás, você não vai se lembrar mais da sua dor. Antes de encerrar, eu preciso falar isso. Você não mais vai se lembrar da sua dor. Pode doer hoje ainda, mas você vai olhar para trás e não vai se lembrar mais dela. Porque você vai ter motivos de sobra para sorrir, para glorificar Deus por tudo aquilo que Ele fez e te entregou. Amém? Então, meus amados, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Seu comentário é muito importante para que o YouTube sugira esse vídeo para mais pessoas. Eu vou mudar, tá, o layout dos videozinhos, porque eu achei que padronizado o pessoal ia gostar. Tô vendo que vocês não estão gostando muito. Vamos mudar a fotinha.
com fundo diferente. Quem sabe assim vocês ficam mais animados. Não esquece, aqui do ladinho da tela e na descrição do vídeo, o QR Code e o Pix para você fazer a tua contribuição. Olha, mais uma vez, toda semana, tem palavra todo dia. Todos os dias, Bíblia, Reflexões GDA, tem um grupo, você pode entrar. Você vai receber áudio da Bíblia todos os dias, independente da religião, da crença. Ah, mas eu acredito na vaca da Índia. Pode entrar, filho. Você vai ouvir a palavra de Deus, é isso. Não, mas eu posso participar, eu não sou crente. Não se preocupa, não é grupo de crente. Não é grupo de evangélico, é grupo da Bíblia. A gente lê a Bíblia e eu faço uma reflexão, todos os dias. Toda terça, esse vídeo vai ao ar segunda-feira. Apóstolo, por que você não faz ao vivo? Porque eu preciso de dinheiro para pagar a internet. Você quer colocar uma internet para mim aqui e me abençoar? Wi-Fi? Eu faço ao vivo. Se você me abençoar mensalmente, eu faço. Amém? Terça-feira, ao meio-dia, uma palavra rápida, prato feito. Quinta-feira, às 19 horas, culto aqui. Todo mês um tema de milagre. Ou a gente faz, nessa última quinta-feira, a gente fez oração aqui. Domingo às 19 horas. Tem o grupo Adoradores GDA, que é só para os ofertantes. Apóstolo, eu posso participar do grupo e não ofertar? Grupo dos ofertantes. Mas eu quero participar, não quero fazer nada. Eu vou arrancar você de lá. Tá bom? Assim, ó, remover. Puf! Não é porque eu não gosto de você, é porque o grupo é para isso. Do dia 10 ao dia 14 eu vou subir ao monte, esse mês agora, de abril, eu vou apresentar nome por nome. O que eu preciso fazer para participar do grupo? Ofertar todo mês. Se você é do ministério, você precisa entregar o dízimo, a primícia e a oferta. Participar. Se você não é, você dá o dízimo e a primícia na tua igreja e a oferta, porque a oferta é livre. Você oferta no... E ó, tem mais pessoas fora da igreja do que dentro. Você que é do ministério, você tem que participar da igreja. Eu vou te falar, tudo que é do ministério GDA, se você está aqui nessa casa, vocês, tem que participar. Ah, eu não gosto de participar de nada. Então você não pode vir para a igreja, filho. Vai assistir Netflix na sua casa. Não é possível. Participa, tem grupo. Ah, apóstolo, eu não recebi aviso do culto. É claro, você não está no grupo da igreja. Ah, mas tem que mandar para mim no particular. Não vou mandar. Porque você não é a última bolacha do pacote. Todo mundo está no grupo para isso. Gente, vamos se unir, vamos vencer junto. Participa do grupo, participa das reuniões, participa da oração. Vamos junto, vencer junto. Fala junto. Vencer. Isso. Então, semana inteira, não tem desculpa. Seja fortalecido. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.